lição da Escola Bíblica Dominical. É um breve resumo da aula de domingo, que irá ocorrer no dia 20 de novembro de 2022, na Assembleia de Deus, todas as Assembleias de Deus do Brasil. Aqui onde eu me congrego, na Assembleia de Deus, no Ministério Belém, aqui em São Paulo, começa às 9 horas. E a nossa lição que estamos estudando é da Casas Publicadoras, da CPAD, como sempre, né? E o tema do trimestre é a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição que irá ser comentada no dia 20 é a lição de número 8. Tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. Essa lição está embasada na leitura bíblica em classe, no livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Então vamos lá. O texto áureo está em João capítulo 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ou dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática diz assim: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Aquele que é mau pastor, o Senhor tira, o Senhor remove, assim como ele removeu os pastores infiéis da casa de Israel. Então, o primeiro tópico vai falar sobre o rebanho. Cada tópico, o primeiro e o segundo tópico tem 4 pontos. O terceiro tópico tem 3 pontos. Falar primeiro sobre o primeiro tópico, que tem como tema sobre o rebanho. Aqui, o primeiro ponto vai dizer sobre a ovelha. Falar sobre a ovelha, né? Existe a ovelha, a fêmea do carneiro, e o cordeiro é o filhote. Nesse lado literal, a gente tem uma noção sobre o que é a ovelha na parte literal. Sendo que essa lição, essas palavras na Bíblia, são linguagem metafórica. São forma de linguagem, né? Algumas são literais. No Novo Testamento só tem uma palavra sobre ovelha literal, que está em João capítulo 2, versículo 14, que diz assim: E entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e também os cambistas assentados. Então só nesse versículo aqui vai falar da parte literal de ovelha. O resto é só forma de linguagem, né? Se tratando com o povo, se tratando com a pessoa, com o povo de Israel e com a igreja, ok? Com os fiéis. Aí tem o segundo ponto, que vai falar da natureza da ovelha. Como ela é? Ela é um animal violento, agressivo? Não, ela é um animal dócil. Ela é um animal que precisa de proteção. É um animal que precisa ser cuidado. É a natureza da ovelha. O rebanho. Como é o rebanho desses animais? Como é o rebanho? O rebanho, além do sentido próprio do termo, figuramente rebanho, é aplicado a Israel por desfrutar o relacionamento pactual com Deus, isso vale também para a igreja do Novo Testamento. Então essa palavra rebanho serve tanto para o povo de Israel, como também no Antigo Testamento, como também para nós, igreja. Para nós como igreja, né? Como tem aqui na lição, né? O termo rebanho, muitas vezes Israel foi relacionado como um rebanho que não tem pastor, que não tem liderança. Então essa é mais para este lado, né? Do cuidado do líder, da importância do líder para o seu rebanho, para o seu povo, para aqueles que estão sob os seus cuidados. Quarto ponto do primeiro tópico vai falar sobre os pastores. Os pastores. O pastor de ovelhas. No contexto de Ezequiel e Jeremias, se refere aos governantes, como estamos se referindo aqui na lição, para os governantes. Tem muitas pessoas que às vezes sobem no púlpito, e o comentarista, Ezequias Soares, comentarista dessa lição, ele fala, a gente frisa isso, que muitas pessoas sobem no púlpito querendo atacar o seu pastor. Às vezes porque tem uma desavença com ele, quer, né, prejudicá-lo.
Isso daí não pode fazer, isso é pecado. Foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Então, se ele tiver em falta, se algum pastor tiver em falta, ele vai ter com Deus. Não queira se levantar contra o ungido do Senhor. O próprio Saul, quando se levantou contra Davi, Davi nunca agiu para atacar Saul, porque ele sabia que Saul, mesmo tendo o seu erro, no seu pecado, ele foi um escolhido de Deus, ele era um escolhido de Deus. Então Davi ele serve de exemplo para nós, para não querer atacar aquela pessoa que outrora às vezes cuidou, agora segue-se uma desavença que é atacar o pastor, não sei o que, às vezes sobe no púlpito para atacar. Isso aí não pode. Isso aí que a gente venha refletir nessa situação. Ok? Pastores. O sistema político da antiguidade de Israel era a teocracia, e não era possível separar o civil do religioso, diretamente, do que acontece nos estados laicos da atualidade. Ou seja, naquele tempo a religião e o governo tinham que seguir junto. Seguir junto. Era teocracia, principalmente na nação de Israel. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos dos grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras, com o único objetivo de desqualificar nossa doutrina e os nossos pastores. Então, muito cuidado, muito cuidado. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Mas ele tem falha aqui. Quem não tem falha? Quem não tem falhas? Ninguém é perfeito. Não queira se levantar, meu irmão. Não queira se levantar contra um pastor, mesmo que você tenha mesmo que você enxergue falha nele, porque senão vai ser cobrado um preço muito alto. E às vezes não é só tu que vai pagar, às vezes a tua família todinha vai pagar. É bíblico, está nas escrituras sagradas. Então, muito cuidado. E tem pessoas que vivem nessa situação, atacando o pastor, atacando. Deixa que no momento certo, se ele estiver agindo errado, se ela estiver agindo errado, vem à tona, Deus vai entrar com providência. Não queira fazer justiça com suas próprias mãos. Principalmente nós que dizemos que somos servos de Deus, que somos ovelha do seu rebanho. Ok? Então, esse aqui foi um resumo do primeiro tópico. Segundo tópico, sobre os pastores infiéis. Segundo tópico, sobre os pastores infiéis. Em Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6 diz assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas... O primeiro ponto do segundo tópico vai falar sobre o pastor de ovelhas. Sobre o pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, né? Ele cuida, ele se preocupa. O pastor que é fiel, que tem amor às suas ovelhas, ele cuida, ele vai atrás. E aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 4 ao 6, vai falar daquele pastor que perdeu uma ovelha e deixou as 99 e foi atrás da que foi extraviada. Então essa é a atitude do pastor fiel. É ir atrás, é buscar, é cuidar. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai falar sobre o que os governantes faziam lá no tempo de Ezequiel. A Bíblia diz, aqui na lição, aliás, o que eles faziam. Eles cuidavam de si mesmos. Eles cuidavam só deles. Eles não cuidavam das ovelhas. E aqui a palavra de Deus diz assim: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, cuida só deles. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas. Lembrando que aqui Deus estava se referindo aos governantes. Deus estava se referindo ao sistema político de Israel. Ao sistema político. Isso aqui para ficar bem claro. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico de seus cidadãos. Então, eles faziam isso. Em vez de eles ajudar a nação, eles fortalecer, eles cuidar, não. Eles estavam cuidando só deles, da sua vida.
e deixando o rebanho disperso, deixando o rebanho sem cuidados. Então o Senhor, ele se irou nessa parte. Aqui ele ainda diz, né, ele joga uma palavra dura contra esses pastores, contra as autoridades de Judá. Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Isso aqui é a forma metafórica que Deus está falando, né? Não está falando isso aqui literalmente, mas sim como eles estavam agindo era dessa forma. Parecia que eles estavam fazendo só isso e não cuidando do povo. Ok? Terceiro ponto diz assim: o que os governantes não faziam? O que eles não faziam? As ovelhas fracas e doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, precisando de cuidados especiais. Na realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. A perdida não buscardes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então eles estavam sendo negligentes. Sendo negligentes para com as ovelhas, contra o povo. Eles estavam sendo maus para o seu povo. Quarto ponto, as ovelhas dispersas. Consequentemente, irmão, quando Deus ele entra com juízo, quando ele entrou com juízo contra a nação de Judá, contra o povo de Israel, ele levantou reinos para punir a nação, para punir os reis de Judá. Consequentemente, as ovelhas ficavam desgarradas, ficavam sem pastor. A mesma diáspora é quando eles saíram da sua própria terra e ficaram dispersos, né? A diáspora que eles chamam. Aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém. Mas não é possível saber a data ou pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º mês, aos 5 do mês, né? Aos 5 do mês. Está lá em Ezequiel, ele dá essa reverência, por isso que o comentarista ele fala aqui a data. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Está dizendo essa referência em Ezequiel, capítulo 33, versículo 21, quando o profeta ele registra, quando chegou um dos seus conterrâneos lá de Jerusalém avisando para ele que a cidade tinha caído. Então foi nessa data, ok? Terceiro tópico vai falar sobre o bom pastor. Sobre o bom pastor. Esse aqui eu acho o tópico mais importante da lição. Todos são importantes, mas esse aqui ele é essencial. Primeiro ponto vai falar a reação divina contra os maus pastores. A reação divina. Então tudo que um mau pastor ele plantar, se ele plantar coisas boas, ele vai recolher bênção. Mas quando ele plantar coisas maus, é o Senhor que vai tratar com ele. Não é o crente, não é A, não é B, não é o povo, não é os irmãozinhos, não. Quem vai tratar com ele é o próprio Deus. Próprio Deus. A reação, primeiro ponto, a reação divina contra os maus pastores. Irmão, Deus ele está vendo todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz para a gente nos aquietar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não se levante, uma vez eu friso aqui, não se levante contra o seu pastor. Mesmo se você vê alguma falha, não se levante contra ele. Não se levante contra ele mesmo, porque ninguém é perfeito. Não é idolatrando, não é querendo colocar, não. Trate com respeito, trate com sinceridade. Faça a sua parte. O próprio Jesus, mas aqui no versículo nós vamos ver, que o próprio Jesus ele falou para o povo obedecer os fariseus, aqueles que estavam em eminência de poder, aqueles que tinham cargos superiores em Jerusalém, os príncipes de Jerusalém, mesmo fazendo errado, mesmo a liderança religiosa fazendo errado, o Senhor disse, olha, obedeça a eles, obedeça a eles. Então o Senhor, ele fala para nós, ele fala para nós hoje, a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, ok?
A reação divina. E vos dareis pastores segundo o meu, daqui do meio para o final, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores da igreja. Os pastores da igreja. O Senhor ele levantará. Aqui o Senhor ele começa a dizer, olha, eu vou levantar homens mesmo, que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham entendimento, que tenham amor para com a vida de vocês. Se referindo já para o Novo Testamento. Para o Novo Testamento. Isso aqui é muito importante. Aqui no terceiro tópico, né? Em Jeremias 23, 2 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersais o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentaste, e delas não cuidais, mas eu cuidarei. Em vos castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Então, aquele que, como o Senhor ele fala que a palavra de Deus ela é uma palavra poderosa, se referindo tanto para a nação de Israel, Deus avisando que entrar um juízo, que entrar com justiça sobre essa situação, que eles deixaram as coisas chegar a esse nível, o Senhor ele fala hoje em dia também para nós. Aqui no ponto, a reação divina contra os maus pastores. A reação divina contra os maus pastores é chegar com providência e com juízo. Deus nunca toma o culpado por inocente. Aquele que pratica o mal, aquele que planta vento, vai colher tempestade. Em Jeremias 3,2 diz assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência, como foi lido aqui. O Senhor, ele promete, o Senhor, ele revela que irá levantar homens capacitados para este trabalho, essa tarefa. Homens polidos, homens escolhidos por ele. Em Efésios 4,11 diz assim: ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, quem que escolheu? Quem que o apóstolo Paulo ele se refere aqui? O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele escolheu, trazendo para a atualidade, homens preparados para esse ministério. Homens preparados para esse ministério. Então, meu irmão, se o irmão não tem chamado para pastor, se o irmão não tem chamado, não tem esse desejo de cuidar das ovelhas, isso aí o Senhor ele coloca no coração de cada um o ministério, a vontade, a vocação. Então, se o irmão não tem vocação, não queira entrar numa coisa que você não é chamado, porque senão você pode sofrer uma consequência gravíssima de entrar no juízo divino, de entrar no juízo de Deus. Então isso daqui também é muito sério. Porque tem muitas pessoas que não têm o chamado, mas são colocados lá. Aí depois acontece o que a gente sempre sabe, que sempre está acontecendo por aí. Às vezes é mulheres que dizem ser pastoras quando pensam aos escândalos. Não tem chamado para isso. Homem também. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai cair a capa. Deus vai mostrar. Então, Deus ele levanta homens e mulheres para uma obra. Isso aí é fato. A obra missionária para mulheres, ser uma mulher que leve a palavra, que vai cuidar de almas junto com o seu esposo, almas pelo mundo. Então, isso é muito sério. Segundo ponto vai falar, Jesus é o bom pastor. Ele sim, ele é o nosso pastor. João capítulo 10, versículo 11 e 14 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O 14 diz assim: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, o Senhor, ele é pastor de pastores. O Senhor, ele é pastor de pastores. Ele é o pastor da igreja, ele é o dono da obra. Amém? Terceiro ponto aqui para encerrar.
Terceiro ponto do terceiro tópico, o pastor cristão. Isso aqui é muito importante. Vou até ler o texto aqui todo, ele é pequeno e dá para fazer depois um comentário resumido sobre ele. O pastor cristão é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 36. Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja. Concedeu pastores, homens, pastores à igreja, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, olha, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir o ensino de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Onde está escrito isso? Em Mateus 23, 3. Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso orar por eles. Então ore pelo seu pastor. Você tem alguma coisa contra ele, converse com ele. Não, irmão, não queira levar mágoa, seguir uma vida cristã carregando uma mágoa no teu coração, senão arriscar tu ir para o inferno. Aí você seguir nesse caminho 50 anos, 30 anos, 40 anos com uma mágoa no seu coração e depois não ir para o inferno. Depois ainda ir para o inferno. O inferno existe, o inferno é real. Isso é muito sério. Não queira se levantar. Aqui o Senhor Jesus, aqui nessa palavra de Mateus, capítulo 23, versículo 3, pega a sua Bíblia e lê esse versículo. Ele está se referindo aos fariseus, a liderança religiosa que o condenou à crucificação. Ele está dizendo aqui para eles: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para a gente? Obedeça ao seu pastor. Obedeça àquele que está liderando. Se você está vendo falha nele, faz o que ele vos disser. Mas não vai praticar o que ele está fazendo. Porque isso daí, se um pastor estiver praticando coisas erradas, ele vai ter com Deus. E o juízo de Deus é severo quando cai sobre a vida do ser humano. Amém? E essa é uma pré-aula para nós meditarmos mais ou menos, né? Ou, mais ou menos não, é o que vai ser lido na escola bíblica dominical de domingo. Essa é a noção. Ok? Isso é muito importante a gente saber, ter esse conhecimento, ter essa noção. A conclusão diz assim: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos ao das ovelhas. E por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre aquelas que dão marradas umas nas outras, para marcar território. O que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre ovelhas, Ezequiel 34, 20 ao 22. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifiquem a Deus. Então, o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de paz, e não de guerra, e não de contenda, e não de briga. E não de sair pelas ruas gritando, chamando os outros de ladrão. Não, isso daí não. O Senhor não nos chamou para isso, meus irmãos. O Senhor não nos chamou para isso. Vamos orar pelas autoridades. Vamos sossegar nossa mente e ter paz uns com os outros. Deus está no controle de tudo. E a nossa marcha, a marcha da igreja não é para o inferno. A nossa marcha da igreja é para ir para o céu. Então temos que clarear a nossa mente, abrir a nossa mente para a palavra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus em Cristo nos ajude. Até a próxima.